Olá! Estamos na segunda-feira, começando uma semana nova. Eu venho aqui mais uma vez agradecer todos aqueles que comentaram de forma muitas vezes efusiva a entrevista com o professor Adilson Dallari, de Direito Público da PUC de São Paulo, a respeito das deficiências do Supremo Tribunal Federal e as sugestões dele para uma constituinte exclusiva com proibição de disputa de outros cargos mandatários dos seus componentes. E o Dois Dedos de Prosa, com o Gutenberg Guarabira, aquele do trio Sá, Rodrigues e Guarabira, e que ganhou um Festival Internacional da Canção com 19 anos, com Margarida, vencendo assim Milton Nascimento, Chico Buarque, etc. E agora está anuncia aqui no Dois Dedos de Prosa, um festival mundial de canção que ele está participando da organização. Agradeço a todos vocês, agradeço a força, agradeço o prestígio. Foi um fim de semana que me pesou muito, porque eu perdi um tio José, com 80 anos, 10 anos mais velho que eu, levou ali um pedaço da minha infância, porque éramos bem próximos de idade e foi uma figura importante na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência. Agora a semana começa com a notícia de que depois de 4 dias veraneando no inverno, em pleno inverno, no hospital Star, né? Como é que chama? Vila Star? Vila Nova Star, um hospital de luxo, particular, para vir fazer uma lavagem intestinal. Quem melhor escreveu sobre isso no Twitter foi o Roberto Freire, presidente do Cidadania. O que ele falou é verdade. É um luxo absurdo no qual são coniventes os dirigentes, principalmente o presidente, Mauro Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina, que passam em branco diante de todas as denúncias com médicos no Brasil e permitem que os médicos que atendem o presidente da República caiam nesse lugar comum, né, que facilita as narrativas dele e que dificulta as notícias reais sobre a saúde dele. Uma lavagem intestinal podia ter feito até no Palácio, com assistência médica, veio fazendo no hospital, pagando avião, etc. Então, aí, ao sair do hospital, ele deu uma entrevista coletiva, depois de ter recebido a visita da mulher e do maquiador dela, né, da Michelle, do maquiador, de ter passeado no meio de pacientes de Covid sem máscara, dentro do hospital, invadindo a intimidade de pacientes da forma desrespeitosa, como sempre age, sobretudo impiedosa, né, e sai do hospital dizendo exatamente o seguinte: geralmente, quando se fala em propina, é pelado e dentro da piscina. Foi uma rima que eu chamei de rima podre, mas não foi uma solução. Afinal de contas, eu não entendi qual é a relação que existe entre pelado na piscina e propina, né? Antes ele tinha dito o seguinte: se eu estivesse na saúde, eu teria apertado a mão daqueles, uns visitantes lá que o Pazuello recebeu. Ainda teve um vídeo divulgado contando sobre negociações para a compra de uma vacina, a vacina da Sinovac, que é fabricada no Brasil pela Coronavac, que custa $10, e no caso essa negociação estava sendo feita por 30, né? Ou seja, o triplo, né? Na verdade, 28, então, quase o triplo, $28. Aí ele disse, ao receber os representantes, ele não estava sentado à mesa. O que quer dizer isso, hein? Geralmente faria a fotografia dele sentado negociando. Ele estava de pé, né, ao lado dos picaretas atravessadores de compra de vacina a sobrepreços, né? E se fosse propina, o Pazuello não daria entrevista, nem deixaria gravar o vídeo. Ou seja, é a adaptação bolsonarista daquele velho ditado atribuído aos malandros, né? Feio não é roubar,
feio é ser pego roubando. É a polícia pegar o cara roubando. Por exemplo, o que acaba de acontecer, não foi a polícia, foi a CPI da Covid no Senado, cuja documentação vazou para o jornal Globo, que deu manchete agora, está no perfil virtual do Globo, que o Roberto Dias, que foi defendido veementemente pela tropa governista na CPI da Covid, foi flagrado numa comunicação muito intensa com uma senhora que é CEO da VTC Operadora Logística. É tudo logístico isso, né? Ao todo, 135 ligações de celular numa negociação envolvendo equipamentos da saúde que caiu na mão aí da CPI. Eu quero voltar à falsa entrevista, porque não é entrevista, é uma entrevista que praticamente não tem perguntas, né? Mas, de qualquer maneira, pelo menos o Bolsonaro não agrediu mulheres, que é uma prática muito comum nas entrevistas dele, né? Agredir as repórteres mulheres. Mas contou 10 mentiras aos repórteres. É o decálogo da mentira do Bolsonaro, né? Primeiro, ele disse que não, nenhuma canetada minha foi acima da Constituição. Ele esqueceu que ele nomeou Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, membro da sua equipe de segurança na campanha, diretor da Polícia Federal, e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, vetou a nomeação. Se esquece também que aquelas extinções que ele fez de conselhos foram vetadas, várias delas, por ministros do Supremo, ou seja, ele passou por cima da Constituição, sim, né? Além do mais, ele voltou a insistir na questão do voto, dizendo que na eleição no computador, como a nossa, não dá para auditar o voto, e todos nós já sabemos que o voto é auditado em cada votação, né? E insistiu que houve fraude na eleição da Dilma, dizendo que o eleito foi o Aécio Neves. O Aécio Neves é do PSDB. O PSDB fez um processo, abriu uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para discutir a validade da eleição, e a afirmação é que não foi comprovada nenhuma fraude. Ele está falando isso ao tempo e também não traz nenhuma prova, né? A mentira é evidente, né? Ele disse também que a vacina que está sendo aplicada no Brasil é experimental. É mentira, a vacina é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vacina Coronavac, da Sinovac e do Butantan, a da Fiocruz AstraZeneca, Universidade de Oxford, a Pfizer, e que mais a Moderna não é ainda aplicada no Brasil. A outra que é aplicada é a Johnson, né? Que é a Janssen, que é de uma dose só. Se é aplicada, se a Anvisa autoriza, não tem nada de experimental, né? Isso experimental faz parte daquele vocabulário muito específico dele e mentiroso. Agora, me assusta muito que no café da manhã, assisti no Globo News, o ministro da Saúde dele, dizendo que ele estava interessado na vacinação. É desse jeito que ele está interessado. Eu acho que o doutor Marcelo Queiroga nem viu essa entrevista em que ele falou da vacina experimental, né? Ele também disse que falta falar numa cura na Covid foi considerado um crime por ele. Olha, o crime que ele cometeu, que o Ministério da Saúde cometeu, foi propagar medicamentos não confiáveis, não aceitos para o tratamento, como é o caso da cloroquina. Agora mesmo ele está falando num outro aí de nome mais complicado, não sei o que lá, da Amida, lá, que na verdade a Anvisa não foi autorizado o uso. A Anvisa está estudando a possibilidade de liberar ou não, né? Como é que é? Proxalotulamida, coisa assim. Outra coisa, ele disse que o coronavírus contamina mais quem tem medo. Isso não é comprovado cientificamente.
disse que muita gente ligada a ele está sendo processada por defender o artigo 142 da Constituição. Isso não é verdade, já foi desmentido muitas vezes, e a insistência com que ele mente chega a ser deplorável, não é verdade? Pois então, a outra coisa que ele andou falando também foi que o auxílio emergencial que o povo recebeu era um ato do seu governo. Não é verdade, o seu governo propôs um auxílio emergencial de R$ 200, o Congresso aumentou para 500 e aí ele, para superar o Congresso, passou para 600. A verdade faz muita falta. Como, por exemplo, nessa conversa dele sobre vacina, o Bolsonaro tem bons consultores sobre corrupção. Aliás, sobre vacina não, sobre corrupção, né? Ele tem bons consultores sobre corrupção. Ela não pode. Tem a Flávia Arruda. Flávia Arruda é a mulher de Zé Roberto Arruda. Flagrado, e não foi flagrado da piscina pelado, não. Foi flagrado embolsando, colocando dinheiro nos bolsos dos paletóis e das calças. Pergunta para ela, porque ela foi eleita com voto só do Zé Roberto Arruda, não foi dela. O Zé Roberto foi governador do Distrito Federal, ela saberá explicar. O Fernando Bezerra Coelho, que é tão solícito em defender os bandidos que vão lá depor na CPI da Covid, também pode explicar quais foram os documentos que a Polícia Federal apreendeu nas acusações que ele responde num processo de corrupção, de pegar propina na justiça. Né? Quer dizer, não falta... e tem o grande consultor que agora está desocupado, que é o seu ex-ministro do Meio Ambiente, que foi denunciado como cúmplice de uma quadrilha de vendedores de madeira ilicitamente cortadas, serradas na Amazônia, pelos americanos, flagrado no posto, na aduana, flagrado na alfândega, e perdeu o emprego quando estava tentando passar a boiada durante a pandemia. Mas voltaremos a nos encontrar na terça-feira. Convido você para acompanhar a entrevista do Adilson Dallari e os dois dedos de prosa do Gutenberg Guarabira, onde ele conta a história de Espanhola, a música que o Amor Aziz, presidente da CPI, ofereceu à bolsonarista Carla Zambelli. Vai saber lá por que diabo ele ofereceu, né? Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas.